Hoje eu vou apresentar para vocês algumas características do currículo em sala de aula. Então, a gente vai falar sobre organização e desenvolvimento curricular. Já conversamos sobre a importância do professor reflexivo e a influência dessa reflexão na prática pedagógica do professor. Essa prática pedagógica, ela se inicia numa vivência anterior, como aluno, como professor de aula particular ou de alguma outra disciplina, e também no estágio, onde vocês estão preparando essa reflexão na formação do futuro professor. Então, alguns desafios, começam a aparecer, como as propostas que devem ser planejadas e executadas ao longo do estágio em sala de aula. Todo esse processo reflexivo, ele já é uma proposta, um desafio para que vocês descrevam isso no relatório de estágio de vocês e pensem sobre isso. O projeto político-pedagógico, que a gente já apresentou em aulas anteriores também, ele vem trazer algumas dimensões importantes da escola, que estão escritas em um documento, e que vocês devem tentar ler, procurar ler, pedir autorização, para que vocês reconheçam a escola, a missão da escola, as características da escola e o plano de ação que as escolas têm. Esse projeto político-pedagógico, ele precisa estar num diálogo no dia a dia da escola e também com a sala de aula. O currículo, ele está ligado a esse projeto político-pedagógico. Essa forma de apresentar o conteúdo, ela está de alguma maneira vinculada com o projeto político-pedagógico, com o aluno que a escola quer formar, com as características desse aluno. Então, o que a gente pode falar ou apresentar sobre essa organização e sobre esse desenvolvimento curricular? Parte do currículo a gente chama de currículo prescrito. No Brasil, alguns autores não querem fazer essa afirmação que o currículo é prescrito, porque ele aparece na documentação como orientações, como diretrizes, como formas de se apresentar a sala de aula, ou conteúdos curriculares, para os nossos alunos. Mas existem essas orientações e essas diretrizes que eu prefiro chamar de um currículo prescrito num âmbito diferente, fora da instituição escolar. Então, em termos nacionais, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que ela foi aprovada recentemente, e ela apresenta características que aos poucos elas estão entrando na escola, fazendo parte do dia a dia da escola, mas a escola precisa pensar nisso, como que ela vai usar essa Base Nacional Comum Curricular para dentro da sala de aula. Em nível estadual, o Estado de São Paulo também tem um currículo. É claro que o currículo do Estado de São Paulo, ele não é diferente, ele não se contrapõe à Base Nacional Comum Curricular, mas ele tem as suas especificidades. E o municipal, qualquer que seja o município que vocês vão atuar, enquanto professores ou que vocês estagiam, ele também tem um currículo. Vocês devem procurar olhar esse currículo, observar esse currículo. Algumas cidades ainda estão escrevendo, o currículo está desatualizado, mas até mesmo quando ele está desatualizado, quando ele ainda não está homologado, ele nos dá algumas indicações importantes sobre características da escola, características que a comunidade espera para a escola. Bom, como que esse currículo, que ele vem de fora, seja ele indicado como diretriz, como orientação ou como um currículo propriamente dito, como isso entra dentro da sala de aula? Como é que ele se materializa na prática pedagógica? Quando o professor está dentro da sala de aula, quando ele está dando aula, ele tem várias outras coisas que ele tem que pensar, que ele tem que avaliar como que ele vai atuar, Então, a sua prática pedagógica passa por normas, passa por conteúdos, objetivos, metodologias, competências, habilidades e expectativas de aprendizagem, experiências e conhecimento dos estudantes, produções culturais da comunidade escolar. Tudo isso, enquanto a gente é professor,
Isso passa pela gente. Eu chego na minha sala de aula, o que os alunos sabem? Poxa, eu quero ensinar um conteúdo, quero ensinar polinômio para os meus alunos e eles não sabem nem divisão e multiplicação. Então, pré-requisito dos alunos, conhecimento dos alunos, cultura dos alunos. Não adianta, eu quero dar uma tarefa para que eles se desenvolvam mais, mas esse aluno vai para a sala de aula e ele não tem ninguém para auxiliar, ele não sabe fazer, ele não tem uma família que possa ajudar, a escola não tem atividades de reforço para esse aluno. Então, o professor, ele passa na sua prática pedagógica, ele é quem escolhe como essa prática pedagógica vai se realizar. Então, existem diferentes níveis de objetivação quando eu penso o currículo, né? Eu tenho um objetivo que ele está distante da realidade da escola, ele está distante da minha sala de aula, que é um currículo que é prescrito, que a gente deve olhar, precisa saber o que ele propõe, mas ele tem um objetivo que nem sempre é extremamente adequado à minha realidade escolar. E eu tenho um outro nível, né, de objetivo que está intimamente relacionado com o meu cotidiano escolar, que é esse currículo prescrito, mas transposto para a sala de aula por meio de recursos. Então, os currículos prescritos em matemática, ainda que eles venham com propostas muito inovadoras, eles dificilmente são incorporados à prática da sala de aula. Então, muitas pesquisas vêm mostrando isso, a dificuldade de pegar o currículo prescrito e trazer para a sala de aula, para o cotidiano da sala de aula. Por vários fatores. Pela dificuldade da sala de aula, pela dificuldade que os alunos trazem de outros anos escolares, pela dificuldade de material de apoio, material pedagógico. Então, a própria formação do professor, formação inicial, formação continuada, que não existe. Então, esse currículo prescrito em matemática, ele sofre um processo, ele precisa sofrer um processo de transposição para chegar dentro da sala de aula. E mesmo com propostas inovadoras, tem sido bem difícil incorporar esses currículos exatamente para dentro da sala de aula. Como é que o professor realiza essa tarefa? O professor, para realizar essa tarefa, ele vai geralmente em busca de materiais de apoio. Então, ele vai atrás dos livros didáticos, ele vai atrás dos materiais apostilados, ele vai atrás dos cadernos de atividades da Secretaria de Educação. No material de apoio de vocês, a gente vai deixar o link para esses cadernos de atividades da Secretaria de Educação. Geralmente, elas são públicas, elas têm uma divulgação para esse material, né? Quando o professor tem alguns materiais apostilados, ele pode usar desses materiais. Os livros didáticos, tem um Programa Nacional do Livro Didático que apresenta um material muito bom, muito interessante. E eles auxiliam diretamente essa transposição didática do professor. É claro que esses recursos curriculares, e alguns autores vão tratar esses recursos assim, olha, você tem que ver desde os objetos físicos desses recursos curriculares, que são essas características dos materiais, como também essas características dos recursos em termos de procedimentos, como é que eles propõem a organização do tempo na sala de aula, do espaço, das intervenções pedagógicas, da avaliação. Essas características são características que elas estão muito na mão do professor que está dando aula, que conhece o aluno, que conhece as dificuldades daquela turma ou daquela escola. E as representações de domínio também que estão relacionadas com o conteúdo, com o planejamento desse currículo. Então, tudo isso faz uma parte dos recursos curriculares que os professores precisam pensar, precisam avaliar para distinguir como que eles vão atuar dentro daquela sala de aula. Existem os recursos que são do professor também, né? O conhecimento do professor, o conhecimento específico curricular do professor, né? Então, o professor
fez uma formação inicial com algumas características, ele teve acesso a algumas características. Veio uma proposta inovadora de um currículo prescrito e mudou aquelas características. E aí, como é que fica? O professor se sente à vontade para apresentar o conteúdo daquela maneira? Falta alguma coisa naquele conteúdo específico do professor? E isso também é uma característica que o professor ele vai levar em consideração no momento de fazer a transposição, essa transposição do currículo prescrito para um currículo que é apresentado dentro da sala de aula. Tem o conhecimento pedagógico do professor também. Como é que ele aprendeu, como é que ele sabe, qual é a ação que ele pode produzir para aquela turma de alunos para levar esse conhecimento para esses alunos. E um terceiro ponto que tem a ver com os recursos do professor, que são as crenças e objetivos do professor para aquela turma, para aquela sala de aula. Lembra quando a gente falou de projeto político-pedagógico e a gente disse que a escola precisa identificar qual é a sua missão? Então, o professor, ele tem um objetivo também para aquela escola, para aquela turma. Às vezes o professor dá aula no primeiro ano para as salas de uma escola A e de uma escola B. E a maneira de desenvolver o currículo que ele desenvolve é diferente. Mas por quê? Porque uma escola A está num determinado contexto e uma escola B está em outro contexto. Bom, surge de novo uma tríade aí, que é essa reflexão do professor, como o professor é importante dentro da sala de aula, a maneira como ele atua, a maneira como ele acredita a sala de aula, faz a diferença na sala de aula, né? O estágio e a formação inicial, o estágio e a formação inicial do aluno, ele representa um momento importante para se pensar a docência, as ações que o aluno pode fazer como futuro professor, e o projeto político-pedagógico da escola, que me dá a identificação da missão da escola e das características da escola. O currículo prescrito, ele é importante? É muito comum os meus alunos perguntarem para mim, professora, como é que eu dou uma boa aula, né? E essa boa aula não está escrito em lugar nenhum, não tem uma forma que dê certo sempre para qualquer sala de aula que eu entro, né? Muitas variáveis implicam sobre a boa aula, mas o professor ele precisa ter uma noção geral do que os alunos precisam saber. Então, o currículo prescrito ele vem dar essas orientações e essas diretrizes gerais sobre o que o aluno, pelo menos, precisa, o mínimo que ele precisa saber. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem nessa direção, ela apresenta algumas características básicas, algumas gerais, depois ela tem das diferentes disciplinas, eu vou apresentar rapidamente alguns pontos da disciplina de matemática, mas no material de apoio de vocês podem ler, devem ler as competências e todo o conteúdo que está previsto para a matemática, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela fala em competências gerais da educação básica, são 10 competências gerais para a educação básica. A título de exemplo, vamos pegar a primeira competência geral da educação básica. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, sobre o mundo social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, essa é uma competência que a Base Nacional Comum Curricular vai propor para nós educadores a levar ou pensar para os nossos alunos. É uma competência que a gente precisa, toda aula que a gente for dar, todo planejamento de curso, planejamento do currículo, pensar, eu consigo desenvolver essa competência nesse ponto do currículo, sempre que possível, a gente buscar esses conhecimentos. Eu tenho algumas competências que elas são específicas da matemática, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E eu também vou estimular que vocês leiam essas competências. Não é muita coisa, a BNCC é um documento grande, com muitas páginas, mas as competências elas são bem curtas, tá? As competências para o ensino fundamental são 8.
Eu vou ler duas para vocês, para incentivar vocês. Então, por exemplo, a número 2 é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, essa é uma das competências lá da matemática para o ensino fundamental. Vai escolher alguma coisa para o seu estágio? Você precisa escolher alguma atividade para você apresentar no seu estágio? Qual dessas competências você consegue colocar para a sua aula, né? Outra competência, número 4, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Algumas das competências são 5 para o ensino médio. A competência 3, por exemplo, utilizar estratégias, conceitos, definições, procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir argumentação consistente. Tem feito isso? Como que tem acontecido as aulas em que vocês estão estagiando? Alguma vez essa competência tem sido destacada? E uma outra competência, número 4, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos, algébrico, geométrico, estatístico, computacional, na busca de solução e comunicação de resultados e problemas. Então, na BNCC tem para cada ano, essa aqui, por exemplo, é do 6º ano, fala qual é a unidade temática, qual é o objeto de conhecimento e quais as habilidades que elas devem desenvolver. E fica para vocês esse desafio de observar o currículo prescrito, o planejamento para a sala de aula e o planejamento para o estágio de vocês. Bom, é isso, espero que vocês pensem e preparem uma boa atividade durante o estágio.